Bem-vindos ao encontro desta noite. O tema de hoje é eliminação de defeitos. Vamos iniciar agora uma sequência de temas relacionados à morte de defeitos. Em encontros anteriores, tratamos dos aspectos essenciais do despertar da consciência. Agora passaremos a tratar de diversos temas psicológicos que, no seu conjunto, nos levarão não só ao despertar da consciência, mas também à prática do primeiro fator de revolução de consciência. Aos que chegam agora, esclarecemos que o primeiro fator de revolução de consciência diz respeito à morte ou eliminação de nossos defeitos psicológicos, os quais, no seu conjunto, formam o ego-personalidade. Para se chegar à eliminação de um defeito, primeiro temos que identificá-lo, ou tomar consciência de sua existência em nossa mente, em nosso mundo mental. Isso se faz mediante o exercício da autoobservação, que já foi abordado em encontros anteriores. Quando alguém pratica a autoobservação, passa a perceber que em sua mente há incontáveis e variados elementos psicológicos que vivem em permanente atrito e disputa pelo comando da máquina humana. Vale dizer, das funções psicofisiológicas da criatura humana. Em outras palavras, esses defeitos querem monopolizar os pensamentos, os sentimentos, nossos atos e também nossa vontade. Em realidade, não apenas querem monopolizar, como de fato monopolizam. A consciência, a alma, que deveria conduzir nossa existência, simplesmente se encontra dominada e escravizada por esses milhares de eus-diabos de nossa mente. Cada elemento desses é autônomo, independente. É como se fosse uma pessoa, uma criatura, com vida própria, criada, alimentada e protegida por nós mesmos ao longo de nossas existências. Cada defeito que vive em nossa mente tem uma forma, uma aparência. Essa forma ou aparência sempre é diabólica, animalesca, bestial. No Antigo Egito, essas criaturas psicológicas eram denominadas ou conhecidas como diabos vermelhos de Set. Isso, por si só, diz tudo. São diabos que regem, ditam e conduzem nossa vida, quer admitamos esse fato ou não. No gnosticismo moderno, essas entidades tenebrosas são denominadas de egos. Mas entenda-se, cada ego é um pequeno diabo que tem existência real e concreta no mundo mental. Portanto, em gnose, quando se diz ou se fala de eliminação de defeitos, estamos falando concretamente que precisamos e devemos eliminar essas criaturas diabólicas de nossa mente, as quais, repito, fomos nós mesmos que as criamos, alimentamos e defendemos, e por isso hoje são muito fortes e ativas em nosso mundo mental. Para eliminar esses eus-diabos, há uma didática, uma técnica muito simples de ser praticada. Tão simples que geralmente desprezamos ou duvidamos de sua eficácia. Vamos dizer agora como é e como funciona essa didática. Começa-se pela autoobservação. Isso nos permite investigar todos aqueles que vivem em nosso mundo mental. Fazendo isso, vamos descobrir e conhecer essas criaturas mentais. Sim, elas são feitas de matéria mental, da matéria de nossa própria mente. Cada defeito, diabo ou ego identificado deve ser estudado e analisado para se chegar à compreensão do mesmo. E agora vem a grande pergunta: como se estuda um defeito? A resposta é muito simples. Da mesma forma que um cientista faz quando larga o conforto da vida moderna e decide se internar nas selvas africanas para estudar o comportamento dos gorilas ou de qualquer outra espécie. Estudar equivale
a observar comportamentos, relações ou transações entre os diversos elementos do grupo. Em nosso caso, é observar as transações ou relacionamentos feitos entre os diversos egos durante o dia. É observar detalhadamente cada pensamento, cada conduta praticada por nós mesmos, diariamente, pelo tempo que for necessário. O cientista que decidiu estudar os gorilas na selva africana, certamente antes de escrever um livro sobre suas observações ou sobre o seu trabalho, passa muitos anos na selva, dedicado a observar, estudar, analisar e entender aquilo que vê ou que observa. O estudante gnóstico que decide se internar na selva psicológica de sua mente, certamente terá que fazer um trabalho muito parecido. E por muitos anos terá que pacientemente observar, registrar, anotar, fotografar, filmar, elaborar fichas de anotações sobre cada membro do grupo que está estudando. Isso significa que o trabalho de observação e estudo de nossos defeitos deve ser bem organizado, criterioso. Deve-se levar um registro de cada defeito ou de cada grupo de defeito estudado. Sem ordem ou organização no trabalho sobre si, o estudante se perde, se desconcentra, esquece das coisas. Em gnose, se aprende de forma bem direta que é necessário criar ou desenvolver a memória-trabalho. A memória-trabalho, para os que não têm boa memória, é feita pelos registros e anotações. Por isso, é indispensável fazer anotações. Todo aquele que realiza esse trabalho de observação, estudo e análise, da forma como dizemos aqui, certamente chegará à compreensão das condutas observadas. Na vida física, o cientista do nosso exemplo, evidentemente, não interferirá na conduta nem na organização dos gorilas africanos, nem os eliminará. No caso do trabalho psicológico pessoal, não devemos nem justificar nem condenar nossos defeitos, apenas observar, estudar e analisar. Isso nos dará a compreensão sobre cada elemento estudado. Uma vez que tenhamos compreendido um defeito, este deverá ser levado à presença de um poder, uma força, uma potência superior à nossa mente. Esse poder superior chama-se Devi Kundalini Shakti. É nossa mãe divina, que elimina nossos defeitos compreendidos. Entenda-se de forma clara e simples que dentro de cada diabo psicológico há um átomo de consciência aprisionado. Mediante a compreensão psicológica, esse átomo é liberado. Mas resta ainda o cadáver desse defeito, o qual precisa ser eliminado, pulverizado, reduzido à poeira cósmica, como diz o nosso mestre. A didática desse trabalho é bem simples, exige bastante trabalho e dedicação, não vamos negar. O que de fato custa e faz com que bem poucos alcancem o triunfo nesse tipo de trabalho é a falta de disciplina ou de mentalidade científica, vale dizer, organização na vida pessoal. Temos a marcada tendência de esperar que tudo caia do céu. Fomos adestrados a pensar que a evolução da natureza por si mesma nos levará à liberação de nossa atual condição de homens-máquinas ou de perversos eus diabos. Saibamos todos que na natureza existe tanto a evolução quanto a involução. As escolas, mal chamadas de esotérica dos tempos atuais, ensinam mentiras e deturpam a realidade. Não existe a tal evolução que um dia nos levará a uma suposta condição ou estado divino. Quem quiser deixar de ser eu-diabo e se tornar anjo ou deva, terá que trabalhar e trabalhar muito para alcançar esse estado. A gigantesca maioria dos seres humanos
conduzidos pelas famosas leis de evolução e involução, leva todos aqueles que não trabalham sobre si ao abismo, à morte segunda, à dissolução final, ao crisol das reciclagens cósmicas. A natureza nos cria e nos alimenta, porque precisa de nós. Porém, como bem mostra a crua realidade da vida, tudo que nasce atinge uma maturidade, frutifica e depois entra em decrepitude e, por fim, morre. A humanidade, cosmicamente falando, é como uma simples árvore. Nasce, cresce, amadurece, dá frutos ou atende o seu propósito e depois começa a fenecer, até que por fim seca e morre. O indivíduo humano recebe um determinado prazo de vida e também de vidas. E cada vida vivemos o tempo que nos é dado pelo karma, por nossa Virgem da Luz, nossa Divina Mãe Kundalini. Terminado o prazo, morremos e, passado algum tempo, renascemos. Ganhamos nova vida, uma nova existência. Cada ciclo humano compreende 108 vidas. Vale dizer, temos 108 existências para crescermos, evoluirmos e sairmos da condição de eu-diabo para o estado verdadeiramente humano, o qual nos permite aceder à condição de Deva ou de anjo. Fim do ciclo de 108 vidas, ingressamos no abismo, no inferno, no crisol de dissolução da natureza, onde ela recicla as formas de vida e também nos dá novas oportunidades de renascimentos em melhores condições. Entendamos que se não eliminarmos nossos defeitos, nossos egos, aqui e agora, que são esses agregados mentais ou psicológicos, a natureza o fará, obrigatoriamente. Os santos mestres da venerável Loja Branca, em todos os tempos, sempre avisaram a humanidade sobre esses ciclos de vida e morte, de nascimentos e renascimentos. Sempre ensinaram que é bem melhor e menos sofrido fazermos o trabalho de purificação aqui mesmo na superfície. Porém, ninguém dá ouvidos. Somente aqueles poucos que se interessam pela reevolução de sua consciência é que se livram da segunda morte, ou da destruição do abismo ou no abismo. Muita gente quer se tornar um iniciado, um adepto, um mestre. Muitos anelam até mesmo a cristificação, ou se tornar um autogerado, um filho de sua própria obra. Tudo isso está ao alcance de todos, é claro. Qualquer pessoa sincera e devotada pode alcançar os mais elevados graus de consciência cósmica. Tudo o que é pedido, exigido ou necessário dos anelantes desses sublimes caminhos é a dedicação, devoção, disciplina, constância e continuidade de propósitos numa determinada direção e com a reta determinação ou encausamento. Sem uma boa escola ou um mestre qualificado, ninguém consegue avançar na senda iniciática. Por isso mesmo, os inconstantes, indisciplinados, autossuficientes, rebeldes sem causa ou mal encausados, todos fracassam. Total obediência ao guru é tão só um dos requisitos para triunfar nesse caminho. Isso exige extrema humildade e também fé ou confiança no guru, no mestre ou na escola. Nos tempos atuais, a única escola que pode nos dar a instrução segura para esse propósito é a escola gnóstica, criada pelo venerável mestre Samaelão Veô. Não queremos depreciar ou desprezar nenhuma outra escola ou instrutor, mas tendo investigado as principais doutrinas atualmente disponíveis, vemos claramente que tudo por aí tornou-se, nos tempos modernos, excelentes jardins de infância esotéricos. Para triunfar na via iniciática, é preciso saber morrer em defeitos, nascer ou renascer do espírito,
e sacrificar-se pela humanidade. No encontro de hoje, aqui e agora, estamos salientando apenas alguns aspectos deste morrer em defeitos, da necessidade que temos de fazer esse trabalho em nós mesmos. Uma vez que se aprenda a técnica ou a didática, a partir daí o único restante a fazer é praticar a vida toda até eliminar 100% de nossos defeitos. Dito isso, o resto é mera filosofia esotérica, que nos rouba tempo e energia. A situação que se apresenta diante de nossos olhos, então, passa a ser absurdamente simples. Ou fazemos ou não fazemos o trabalho sobre nós mesmos. Se quisermos triunfar, temos que praticar essa didática, morrer diariamente em defeitos, melhorar, consequentemente, nossa conduta e aprender a andar de mãos dadas com nossa divina Mãe Kundalini. Sendo a gnose um completo sistema de vida, ou toda uma filosofia de vida, cujo maior propósito é o despertar a consciência, morrer em defeitos, crescer em virtudes, renascer do espírito e exercitar de forma voluntária e consciente a caridade universal, temos aí o modus vivendi que nos conduzirá às elevadas esferas ou regiões espirituais. Cumpriremos assim a máxima, que é viver no mundo sem ser do mundo. Em outras palavras, cumprir o sagrado dever parloco do ser, ou simplesmente fazer a vontade do Pai, tanto na terra quanto no céu. A iniciação não é realizada, cristalizada, com meras leituras e estudos intelectuais. A iniciação é prática e concreta, construída detalhe a detalhe, aqui e agora, em nosso mundo físico de carne e osso, vivendo a vida como ela se apresenta, só que de forma edificante e vivificantemente reta. Em assim fazendo, um dia qualquer, nos daremos conta de nossa jornada íntima e de quanto avançamos. Não há por que vivermos estressados por causa da iniciação ou da via espiritual. Por outro lado, se relaxarmos ou levarmos a vida como qualquer mortal comum e corrente, é claro que nenhuma transformação interna ocorrerá. A vida espiritual é muito simples. Basta fazermos o que precisa ser feito diariamente, pacientemente, com disciplina, fé, dedicação e com profundo amor ao trabalho. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas que forem apresentadas, relativas ao tema de hoje. Muito obrigado. Paz inverencial.